para o PSDB? Salve, salve, galera! Estamos no ar mais uma vez com o Lado D Podcast, né? E essa é um canal que a gente tem um posicionamento conservador e nada mais justo, né, do que nesse segundo turno falarmos um pouco a respeito desse conservadorismo que tem crescido no ano de 2022 ao Congresso. E a nossa convidada hoje é a deputada distrital Júlia Lucy, concorreu a uma vaga à Câmara dos Deputados. As circunstâncias, né? As circunstâncias. Mas eu acredito que você saiu fortalecido nesse processo. Em torno da conjuntura de leitura que a gente faz sobre o contexto no Distrito Federal, eu acho que é um fortalecimento aí para 2026. Como é que fica esse próximo plano aí, principalmente agora após essa conclusão de mandato aí na Câmara do Distrito Federal? Os planos estão todos dependentes, né, do resultado agora do segundo turno. A gente está, tanto com o governo do Distrito Federal como federal, totalmente focados nisso. Eu estou muito focado nesse segundo turno, assim, com produção de conteúdo, né, análise de falas e compartilhamento de vídeos. Eu acho que é assim que a gente consegue chegar mais longe. Tem muita gente que está começando a abrir o olho agora. Então, vamos esperar o segundo turno para ver, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, eu saio fortalecida, sim. Claro que o resultado que todo mundo quer quando concorre a ganhar, né? Eu acho que é um pouco dolorido a gente falar um pouco de derrota, né? Mas necessariamente nesse contexto político, nem tudo se resume a perder. A gente sabe que a construção da base, ela precisa muito das vezes desse fortalecimento. E a característica da deputada aqui na Câmara Distrital foi andar um pouco contramão, né? Um pouco? Um pouco contramão do que a medida sistemática do processo ela estava exigindo. Como é que você faz hoje um balanço referente a esse mandato? O meu mandato ele é um mandato absolutamente fiel aos eleitores de 2018, né? Eu sou uma deputada liberal, eu sou uma mulher liberal. E o liberal conservador ele anda muito próximo, né? Tem algumas pequenas diferenças. E o meu mandato realmente foi defensor da liberdade no Distrito Federal. E isso, sim, me colocou contra a maré 90% do meu mandato. Imagina, é bem cansativo nadar contra a maré. Não, sem dúvida. E, inicialmente, você foi eleita aqui no Distrito Federal pelo Novo, né?
O Novo, Saudoso Novo. o novo ele veio numa construção agora para 2022 que acho que veio pautado por muitos erros no processo. O que levou à saída do Novo? Na realidade, o Novo não quis que eu concorresse à reeleição por ele, né? O Novo entendeu que, o Diretório Nacional entendeu que eu tinha me afastado muito das diretrizes do partido e decidiu não me dar a legenda para concorrer, né? Recentemente, o Luiz Felipe Dávila, que foi candidato à presidência da República pelo Novo, ele foi indagado sobre a minha saída e ele foi bastante claro. Ele falou assim, olha, ela saiu porque ela estava muito alinhada ao governo federal. Então, inventaram algumas questões, né? Primeiro me chamaram de insubordinada. Insubordinada eu fui. Eu fui. Ainda consegue confirmar. Eu fui. Qual foi o principal fato da insubordinação dentro do partido? O Novo, ele apoiou o impeachment e eu não. Foi uma decisão que foi tomada pelo Diretório Nacional, foi informada aos mandatários, eu deixei muito claro que eu não concordava e que eu não ia apoiar. Que eu não ia participar de tuitaço, que eu não ia participar de manifestação, e se alguém me perguntasse, eu ia falar que não concordava. Como continuo achando um absurdo essa proposta. Todo mundo que apoiou o impeachment do presidente Bolsonaro não tem amor pelo Brasil. Né? Porque você propor o impeachment no auge de uma crise sanitária, econômica, social, você realmente não tem amor à pátria, né? Então, assim, além do que, e principalmente, não havia embasamento jurídico para impeachment. Se houvesse, tinha conseguido consolidar. sim, eu teria apoiado, mas não houve. Então, assim, a ideia de ser contra Bolsonaro dentro do Partido Novo foi levada às últimas circunstâncias, e eu não participei disso. Assim como eu não apoiei lockdown, assim como eu não cogitei apoiar passaporte da vacina. Então, realmente, eu me distanciei do partido, né? Eu não fui a única mandatária, é importante falar, né? Outros deputados do Partido Novo também foram contundentes nesses posicionamentos contrários à direção nacional, mas a direção nacional escolheu alguns eleitos para fazer de Cristo, né? No meu caso, eu não cheguei a ser expulsa, mas eles não me deram legenda. O deputado Alexandre Freitas, do Rio de Janeiro, foi expulso. O vereador Bartolomeu foi expulso lá em Belo Horizonte. Janaína Lima foi expulsa. Um vereador que agora foi eleito com uma quantidade incrível de votos foi expulso também no Rio Grande do Sul. Então, é natural, assim, eu fui insubordinada mesmo, a verdade é essa, mas eu fui fiel aos princípios liberais. É um pouco incoerente falar. A proposta do Novo veio muito com esse liberalismo econômico, né? Ele nasceu fundado sobre essas bases de conceito. E hoje a gente vê um Novo diferente do que foi em 2018. Hoje, acho que é a principal figura do Novo, João Amoedo. Não? Você acha isso? Não, é Romeu Zema. Não, hoje, referente à gestão que o Romeu Zema trouxe à frente do partido em Belo Horizonte, sem dúvida, ele se caracteriza não pelo Novo, pelo Zema. Pelo Zema, concordo com você. Ele se caracteriza, o Zema é o Zema. O Zema é o Zema. Eu acho que a gente... Ai, Zema. Ele sabe que eu amo ele. Acho que essa é uma das características. O Zema eu olho hoje para esse contexto aqui, eu estou falando de uma análise pessoal, tá? Não necessariamente reflete o que todo mundo pensa, mas o Zema, ele tem uma característica muito pessoal como gestor. O cara veio da iniciativa privada, ele sabe o que é uma liberdade econômica, ele sabe o que é um liberalismo, então ele trouxe isso para dentro da gestão. E o próprio diálogo, né? O Zema, ele nunca próximo. Foi radical, tanto que agora ele conseguiu fazer uma base, uma coligação bem grande lá em Minas Gerais, o que o levou à reeleição no primeiro turno. Sim. Então, inicialmente, inclusive, esses acordos realizados... Mas convenhamos aqui, o Calil também não... Calil é um maluco, né? O Calil afundou Belo Horizonte. Mas assim, convenhamos que o brasileiro se esquece, não é mesmo? A síndrome da memória curta. O brasileiro se esquece. Tanto olha que contrassenso. Minas Gerais reelegeu Romeu Zema no primeiro turno, mas deu maioria de votos para o Lula. Não, para falar a verdade... Como é que você explica isso? Vamos falar, em Minas Gerais, um conceito de entendimento. Senado, o deputado mais... Deputado federal mais votado do Brasil. 1,5 milhão de votos. E conseguiu andar numa maré. Eu não consigo... Aqui fica até uma pergunta para mim, acho, de fora, e para as pessoas que nos acompanham, é entender essa caminhada que o Congresso teve para a realidade do presidenciável. Tem muita gente que desconfia, né, do resultado das urnas com base nas eleições
proporcionais, né? Que é de senador e deputado. Eu vou falar para vocês, gente, eu acho que essa discussão sobre a desconfiança da urna, acho que a gente gasta energia, entende? O que está a meu alcance fazer? O que está a seu alcance? Sinceramente, isso aí já existe auditoria, o próprio Exército, né, está incumbido de fazer. Mas eu acho que se a gente bater muito nessa tecla, a gente acaba desestimulando algumas pessoas a irem votar. Acho que isso criou um reflexo. Tirando as pesquisas também, acabou tirando um reflexo aí do primeiro turno. Então, assim, Quase eu acho que a 30 gente tem milhões, que né? parar, sinceramente, de focar energia nessa discussão e, no nosso caso, que nós somos liberais conservadores, e ir buscar voto para o Bolsonaro agora, né? Tem muita gente que está pensando em votar em branco, votar nulo, ou então votar no Lula, mas já começou a perceber a armadilha, né? Nos últimos dias de campanhas, as apresentações públicas dele Foram ridículas. Não, ridícula. Patéticas. Mas chega um ponto que eu não consigo entender como é que as pessoas não conseguem, que o discurso dele é volátil. Ele discursa em polos fechados. E quando se torna público, a máscara meio que vai caindo. Ele não sustenta os posicionamentos dele, né? Ele não tem coragem de sustentar, né? Mas tirando essa base, é um projeto de poder, né? Claro, com certeza. Extremamente de poder. Claro, isso está no Instagram do PT. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar no Instagram do PT. Eles mostram o mapa da América Latina, da América do Sul, e apontam, assim, os países socialistas já em vermelho, e assim, olha, o Brasil, como se estivesse carregando para o Brasil se tornar vermelho também. Então, é um projeto, sim, de poder socialista que visa empobrecer a população para que a população seja dependente do Estado. Consequentemente, ele se perpetua no poder. Afinal de contas, uma pessoa livre, uma pessoa autônoma, é uma pessoa que pode fazer escolhas. Sem dúvidas. Né? Sem dúvidas. A gente vê isso ainda tem muito homem machista que não deixa a mulher sair de casa para trabalhar porque ela, dependendo economicamente dele, ela acaba que fica presa. Ela não pode abandonar aquele relacionamento que muitas vezes a faz infeliz. Então, é a mesma lógica socialista. Empobrece o povo para o povo depender do Estado. Isso chega a um ponto de vista até um pouco crítico, né? Porque a gente tivemos na história recente uma Venezuela. Olha, eu entrevistei ontem um cidadão venezuelano. Qual a característica principal? Qual a condição? Eu Gente, sei que no primeiro mandato do Chávez, a Venezuela fez festa, né? Mas por quê? É o passo a passo do socialismo, né? A gente falou isso ontem na entrevista. Primeiro que você cria uma propaganda falsa, né, durante a campanha. No caso deles lá, foi prometido apartamento, comida, tudo. Prometeu tudo. O povo votou, a festa veio daí. E o próximo passo foi se apropriar da educação. A formação de professores, por exemplo, que levava 5 anos na Venezuela, os professores passaram a se formar com 2 anos. Então, você imagina a qualidade desse profissional. Caiu profundamente, consequentemente, na sala de aula, ele deixou de transmitir um conteúdo de qualidade também. Então, é uma cadeia muito simples. Você desqualifica a sua mão de obra, você emburrece a população, ela deixa de ter capacidade crítica de fazer uma análise dos fatos, né? O próximo passo, ele começou a aprovar leis exigindo que o salário mínimo fosse corrigido na mesma medida que a inflação. Que economicamente é um dos erros mais graves, né? Você não pode artificializar salário. Essa ideia de você colocar piso, gente, isso é muito bonito no discurso, mas na prática não funciona. Você não pode colocar salário por meio de lei. Então, ele obrigou as empresas a irem reajustando os salários com base na inflação. Consequentemente, as pequenas e médias se quebraram, porque a conta não fecha, a sua receita ela não é capaz de fazer ali o balanço da sua despesa. Fechou pequena empresa, fechou média, desempregou boa parte da população, que começou a passar fome. Aí entra o Estado dando bolsa, a cesta alimentar, só que só ganha cesta quem é pró-governo. Ele contou que o governo passava nas casas e fazia um X em frente à casa dos opositores, de quem se manifestava contra. E essas casas com X não ganhavam a cesta.
Esse é o passo a passo da implementação do socialismo. Resultado, pessoas famintas, pessoas doentes, pessoas morrendo de desnutrição, pessoas, inclusive, comendo animais domésticos para poderem ter acesso à proteína, comprando carne podre. Tem um documentário do Brasil Paralelo que mostra. Ixi, Brasil Paralelo. Brasil Paralelo não pode falar. Ah, meu Deus! Caramba! Então, assim, o passo a passo é muito claro. Você empobrece para você aparecer como salvador da pátria. E aí, consequentemente, o povo se vê obrigado a votar nesse partido. Então, é uma trama diabólica. É diabólico. Isso daí É diabólico. Ah, e detalhe, cerceamento da liberdade de expressão. Agora, recentemente, um grupo de jornalistas denunciou o fechamento de diversas rádios. Então, pronto, você tira a comida das pessoas, você tira o emprego das pessoas, você tira a educação, você tira a voz dos opositores, que, consequentemente, essa opinião deixa de chegar nas pessoas e aí vira um bando de zumbi. Né? E aqueles que têm alguma energia fogem do país. A evasão de venezuelanos é incrível. O país está diminuindo muito. É uma tristeza, é uma verdadeira tristeza. Quem sabe daqui a pouco a China não invade? Né? Eu acho que esse é o plano. Empobrece para ser invadido por uma potência bélica e econômica. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque do jeito que está, não tem como sustentar por muito tempo mais. Essa característica do socialismo, ela de longe, entristece, é um ponto de vista lógico dentro do espectro político. A gente costuma falar, né? As pessoas criticam tanto o capitalismo, eu particularmente olho para o capitalismo como um modelo econômico, que é um modelo econômico que dá certo em qualquer lugar do mundo, porque ele traz condição de vida e existência para o indivíduo, além de prover liberdade, que eu acho que hoje, nesse momento das eleições do segundo turno, a gente tem um judiciário, aqui uma crítica, acho que foi uma das coisas que mais me aborreceu nesse segundo turno, foi a forma que o judiciário está conduzindo esse processo eleitoral. Absurdo. Colocou uma condição de fake news, mas que não defende porra nenhuma de fake news. Se você alega que alguma informação é falsa, prove. Não é assim que funciona? Por lógica do Se você Estado tem de uma Direito, alegação, então você prove. Se comprovar que você mentiu, já existe lei para reprimir esse comportamento, né? Quando você ataca que é a a questão reputação de uma injúria, pessoa, injúria, calúnia. exatamente, já tem uma legislação que prevê que é crime, tipifica essas condutas como crime. Então, que processe as pessoas. Sempre foi assim. Sempre funcionou assim, né? Olha, estou pedindo aqui um direito de resposta, porque você imputou a mim algo que é mentira. Sempre funcionou assim. Agora, veja que ponto chegou. A censura, ela está acontecendo previamente. Antes... Sem um filme ser mostrado, gente. Já não pode exibir esse filme no Brasil. O que está acontecendo? É uma inversão, para falar a verdade, do direito da liberdade. Sim. A população, eu estou acostumando a dizer isso recentemente, a população ela não tem noção do que é liberdade. Não, sabe o que eu descobri no meu mandato? Que o Brasil é um país de escravos. Ele nasceu, foi Foi assim. isso que eu descobri. E as pessoas fazem de tudo para permanecerem escravas. Porque se você, inclusive, observa as propagandas a presidente da República, qual é o fator principal de uma propaganda? É o candidato falar o seguinte: eu vou aumentar o Auxílio Brasil em tantos reais. Opa! Olha, somente aquele que está oferecendo esse assistencialismo é que consegue crescer como candidato à presidência da República. O que é esse assistencialismo? Eu não estou falando que ele não tem que acontecer, né? Eu só estou dizendo o seguinte: enquanto você pautar a discussão do cargo de presidente da República a aumento de um auxílio, você deixa de pautar sobre o crescimento da economia, fortalecimento da economia, consequentemente a oferta, geração de emprego, circulação de renda, que é a maior política social que existe, é emprego. Mas não, no Brasil o que importa é o aumento do auxílio, é a picanha com a cerveja. Eu acho que a gente chegou a um ponto de vista crítico nesse processo eleitoral das pessoas se deixarem levar pelo discurso da picanha e da cerveja. É um absurdo, é uma afronta à nossa inteligência, à nossa dignidade como pessoa.
Imagina um candidato falar assim, a partir de agora todo mundo vai comer picanha e cerveja. Para com isso! Um candidato que não levou água para o Nordeste. E levar o pé da letra, essa é uma condição que o maior índice de inflação foi no governo Lula. A falta, a escassez do alimento básico, com a maior inflação referente ao bovino, foi no governo Lula. É uma tristeza. Então... Como é o candidato já, deputada, como é que a gente consegue fazer uma análise da população sobre referente a essa memória curta? Que passa, que a cada 4 anos ela parece que é apagada, é deixada de levar isso em pautas de condições Sim. públicas de conhecimento. E uma outra coisa, a gente tem hoje visto que nunca na história desse país a gente viu uma mídia tão deslocada para um entendimento, para um viés que, pô, não tá certo. Eu vou falar para você, eu não assisto televisão aberta há, sei lá, Estamos juntos, 20 desde anos, 2000... eu acho que 22 anos já na minha vida. Eu não assisto. Aí agora, eu passei uma temporada no Rio de Janeiro, depois da eleição, primeiro turno, e eu fiquei na casa de uma pessoa que vota no Lula, e ela assistia televisão ou a Globo o dia inteiro. Aí eu entendi por que ela vota no Lula. Porque é muito difícil para mim, né? Para uma pessoa como eu, que tem um padrão, no mínimo, a honestidade. Sem honestidade, não cogitaria votar numa pessoa, né? Mas assistindo ali a programação da Rede Globo, fica muito óbvio. A forma como eles pegam uma notícia, o jeito que eles transmitem aquilo já é com uma carga valorativa gigantesca. É tendencioso já. É desrespeitoso a forma como eles se referem ao presidente Bolsonaro. Sabe? É fazendo piada, é fazendo ilações o tempo inteiro, é levantando suspeitas. Então, sinceramente, quem assistir a Rede Globo vai votar no Lula. Quem assistir a maior parte dos canais abertos vai votar no Lula. E aí, como a população carece de um alinhamento mínimo ali de o que é direito constitucional, o que é economia, aí é fácil de enganar. Então, essa é a resposta à pergunta. Por que a pessoa esquece rápido? Porque, primeiro, existe uma crise moral nesse país, né? É uma tentativa de você colocar o errado como certo. Sendo que existe errado e existe certo. São duas linhas tênues que estão São distantes. questões do seguinte, uma coisa é ponto de vista. Eu posso ter ponto de vista diferente sobre uma mesma questão. Mas existe o certo e o errado. E hoje questiona-se a existência do certo e do errado. Né? Ah, mas mentir todo mundo mente. Não, mentira. Referente ao fake news, a gente acho que vê uma das principais mentiras nessa propaganda eleitoral é o inocentamento do então candidato Lula, né? Essa é a maior mentira que, inclusive, né, tem uma entrevista do ministro Marco Aurélio que foi censurada que ele fala com a verdade processual que o presidente Lula não é inocente. Ele não foi inocentado. O processo dele foi anulado. A gente não pode nem falar que ele foi descondenado. Não existe essa figura jurídica. Descondenado. Entendeu? Não, condenado porque ele passou quase 2 anos em cana. Não tem nem como descondenar. Exato. O cara ficou em guardadinho. Pois é. Então agora estão tentando colocar que ele é inocente. Mentira. E aí querem cercear. Não pode apresentar esse vídeo. Então é uma tentativa de mascarar a realidade. A gente está vivendo um momento de pós-verdade. A verdade não importa. Importa como eu conto. Assim como estão tentando fazer em relação ao lockdown. Né? Quando a gente vê o Jornal Nacional dizendo, olha, fique em casa se puder. Porra, mentira. Mentira, gente. Mentira As pessoas estavam sendo presas, tomando uma multa gigantesca por tentarem abrir os seus negócios. Então não era fique em casa se puder, era fique em casa, senão você vai tomar multa, senão você vai ser preso. Foi isso que aconteceu. E nós sabemos. Não, a verdade foi essa, né? Eu posso chegar aqui hoje e dizer, então, que o Lula, aliás, o presidente Bolsonaro, ele não é uma figura ideal do que seria a direita, mas ele hoje é a popularidade do que é uma direita. Só que neste momento eleitoral a gente luta contra um sistema socialista. Não é a questão, quando a gente fala para os indecisos tomarem um posicionamento,
é referente à liberdade, Sim, à valorização da liberdade. total. A direita, a gente olha ela ainda como um bebê prematuro. Acho que essa é a figura mais próxima do que é a realidade da direita. Concordo. A direita ela veio ao poder, ela chegou ao executivo pela resistência contra uma anticorrupção. Exatamente. Só que, durante todo esse processo, eu acredito que o nosso país passou por uma pequena reformulação. A prova disso é o Congresso hoje, com uma bancada majoritária de um pensamento conservador, ideológico, mais de direita, mais conservador, mais liberal, mas mesmo assim, a gente olha para o processo eleitoral, a gente ainda vê uma inversão de valores. Total. Inversão de valores, porque moralmente, como foi dito há pouco, moralmente é impossível eu acreditar que todas as provas, que todas as condenações, que todos os juízes que condenaram estavam errados. E tem gente que fala assim, mas o Sérgio Moro foi parcial. Ele foi um juiz dos processos. Um juiz, né? A gente passou por uma primeira instância, por uma segunda instância, esferas recursais. Gente, e o pior, eu vejo pessoas falando assim, então você está dizendo que no governo Bolsonaro não tem corrupção? Não, eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que não há prova, não há condenação. Não pode se dizer Eu preciso que... ter critérios, senão daqui a pouco eu vou falar assim, você é um ladrão. E vai Não, ficar- não sou. Não, você é. Eu desconfio, porque todo mundo é. A gente não pode ser leviano, gente. Nós temos que ter critério de posicionamento. Nós somos pessoas adultas, devemos ser maduros, né? Mas, assim, essa análise que você fez da direita brasileira é algo que eu estou falando muito ultimamente, porque a gente precisa organizar o pensamento na nossa cabeça, né? E é importante salientar exatamente o que você falou. A direita não se confunde com o bolsonarismo. Sim. Portanto, você pode perfeitamente se identificar como uma pessoa de direita, seja porque você se identifica como liberal, como conservador ou anti-esquerda. E aí você se coloca no espectro da direita. Mas você pode se colocar nessa caixinha sem se colocar como bolsonarista. Porque o presidente Bolsonaro, ele teve o mérito de organizar esse movimento, entendeu? Esse pensamento que estava sem ecoar Estava sem voz. por meio das vozes momento. das lideranças políticas e demais influenciadores, jornalistas e tudo mais, estava todo mundo ali com um conjunto de ideias preso na garganta, mas ninguém colocava para fora. Então, Bolsonaro chegou, colocou para fora, e as pessoas se identificaram com a proposta, com o verde e amarelo, com o resgate do patriotismo. Mas ele é um nome dentro da direita brasileira. O maior, lógico, mais forte, com certeza. Sim, hoje, em termos de popularidade, eu acho que dentro do espectro não tem ninguém maior Mas a que gente ele. já. Não tem, mas a gente já começa a ter outros nomes também. Essa direita, esse conjunto de pensamento já começa a ser organizado. E eu confesso para você que é com isso que eu vou trabalhar nos meus próximos 4 anos. Eu acho que a gente nunca levantou uma pauta. Eu decidi tomar um posicionamento referente a esse processo político, ainda foi lá no processo da pandemia. Eu venho da iniciativa privada, eu sei o que é iniciativa privada. Você me acompanhou durante a pandemia? Pô, Eu fui a única! a única que levantou A única pessoa, e para mim era tão óbvio o erro que estava sendo cometido. a economia a gente vê depois. Era tão absurda a ideia de que você conseguiria obrigar uma pessoa a ficar em casa sem essa pessoa ter dinheiro. Falava, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar para a realidade. Se essa pessoa não tiver dinheiro, ela vai sair de casa para trabalhar, ela vai fazer isso clandestinamente. Ela vai sair de casa se sentindo uma bandida porque ela está querendo trabalhar. Foi um momento muito louco na história brasileira. Foi o momento onde se prendeu o trabalhador. Foi. Como é que a gente consegue explicar isso? Chegou o ponto até daquele policial militar lá da Bahia, Salvador, se matar. Porque foi o que aconteceu. Ele chegou num nível de estresse tão grande que ele estava sendo obrigado pelo governo petista da Bahia, A Bahia é foda. né, a prender quem estava na rua vendendo coisas. E aí ele falou, eu não me formei para prender trabalhador. E chegou ao ponto de uma estafa mental tão grande, você imagina o nível de sofrimento daquele homem? Para ele ter se colocado naquele momento à frente, ele sabia que ele ia tomar tiro, né?
Meu Deus, é uma tristeza o que aconteceu. Gente, o fechamento de escola pública foi o maior crime de direitos humanos da história. Do nosso país. Aí agora vem o Lula falar: nós temos que colocar professor para trabalhar sábado e domingo. Querido, você pode colocar, mas não recupera. É impossível. Porque a criança, principalmente a criança pequena, o processo dela de alfabetização, você não faz online. Uma criança que deixou de se alimentar de 0 a 6 anos, ela já criou deficiências no cérebro dela. Por isso que você não podia ter feito isso. E eu fui a única que falou. Eu tive colegas, eu tenho colegas que se auto-intitulam deputado, professor tal. E eles ficaram, ó, calados. Naquele momento, principalmente aqui no Distrito Federal, a gente encontrou uma situação extremamente delicada, porque teoricamente e a razão, o Distrito Federal é a maior indústria do servidorismo público do país. Uhum. Então, a gente tem uma maioria, naturalmente, que prezou pelo ficar em casa. Sim. Só que quem gera emprego, principalmente para quem está nas periferias do Distrito Federal, é a iniciativa privada. E naquele momento ali, quando falaram para mim que os 15 primeiros dias eu tinha que ficar em casa, sendo que havia responsabilidade trabalhista, sendo que havia a responsabilidade de produção, porque quando a gente traz isso para o mundo empresarial, a gente não está falando de um único indivíduo. A gente está falando de famílias que cercam Sim, o crescimento de qualquer tipo de negócio. isso. E é leviano, eu acho muito leviano os governadores, principalmente, levantarem uma bandeira de dizer que fizeram alguma coisa em prol do país. Foi leviano. Foi. A gente não pode tirar o mérito, aí quando se fala que foi um momento que criou um divisor na minha cabecinha ali, foi um momento na hora que o governo federal ele se posicionou, referente principalmente aos microcréditos, Pronamp, no linguajar popular, mais simples para o empreendedor. E foi isso que resolveu, tá? Foi isso Detalhe. que segurou, Foi. a Foi. economia do país, A maior parte dos empregos, é. foi o Pronamp. A gente veio, aí hoje a gente vê o processo aí e me deixa um pouco frustrado quando a gente se vê as pessoas fazendo campanha ainda em cima dos corpos de quem foi enterrado. Não, gente, ai, meu Deus, e chamar Bolsonaro de genocida é uma das coisas mais bizarras que acontece. Primeiro que a pessoa não sabe nem o que é isso, né? Vamos falar um pouquinho referente ao genocida, principalmente sobre o nazismo, né? Vamos, Que vem chegar... E quem foi que praticou o nazismo? Qual era o partido de Hitler? Partido Socialista dos Alemão. Trabalhadores Alemães. Partido Socialista da Alemanha. Então, é um absurdo você querer se desvencilhar da história, certo? E jogar para cima de uma pessoa que estava lidando com uma crise, que é uma crise que assolou todos os países. Infelizmente, todos os países perderam muitas pessoas. O Brasil, inclusive, proporcionalmente falando, não foi um dos principais países a perder gente, né? Se a gente pegar os Estados Unidos, que é uma das maiores potências, morreu muito mais gente nos Estados Unidos do que no Brasil. Só que eu costumo dizer, o país onde se tem liberdade para se falar, não se faz discurso leviano. Exatamente. Não se faz discurso leviano. A gente não pode impor uma culpa em cima de uma única pessoa, de um único representante ou de uma única situação. Essa culpa ela tinha que ser compartilhada com os estados. Mas é claro, afinal de contas, as decisões foram tomadas por decisão do Supremo, foram tomadas pelos governadores. Aí a gente vai fazer uma crítica lá para o estado do Pará.
não significa que esses deputados serão fiéis. Vamos lembrar aqui o que foi o PSL. Vamos lembrar da Joyce. Vamos lembrar de pessoas... E, ó, gente, fica um recado. Traidor morre. Traidor morre. Porque, às vezes, você pode perder uma eleição, mas você sai vivo. Agora, tem eleição que, a depender da forma que você perde, Não você significa, morreu, né? que esses deputados Quando a gente serão fala da fiéis. Vamos Joyce, deixar claro que é politicamente, tá? Vamos lembrar politicamente, aqui o que foi exatamente. o PSL. Vamos lembrar A da Joyce Joyce. teve Vamos mais de lembrar 1 milhão de pessoas votos. em E, ó, gente, fica um 2018, recado. Traidor né? Não, morre. eles até mudaram, para falar a verdade, que antes Traidor era um morre. votezão Porque, às vezes, básico você que eles pode perder uma transformaram em eleição, mas PDF. você sai vivo. Mas a gente Agora, tem pegar eleição essa que, a depender da proposta forma Lula que você 13, perde, não você significa, morreu, né? que esses deputados Quando a gente serão fala Imposto da de Joyce, renda pode zero, ser isenção de politicamente. imposto Vamos de renda lembrar na faixa de politicamente, até exatamente. 5 mil de A Joyce teve mais de 1 milhão de votos. E, ó, gente, fica um recado. Traidor morre. Porque ele fala que vai furar o teto de gás. Traidor morre. Porque, às vezes, então, assim, você vai gastar muito. Você sai vivo. Se você zerar o imposto de renda, até 5 mil reais, que é a grande maioria da população, que vai dar um desconto para a classe média. Lembrando que 5 mil reais é classe média, né? Já há um erro de conceito aí. Eu quero saber quem é que vai sustentar esse país, porque quando ele pega a empresa pública, ele quebra. De onde que vai vir o dinheiro? Gente, não cai em lorota, pelo amor de Deus. O segundo tópico aí do nosso líder das pesquisas. A gente tem. Salário mínimo forte. Com um reajuste acima da inflação para o aumento do poder de compra das famílias. Mesma questão da Venezuela que eu comentei. A situação que nós estamos passando hoje, nossos irmãos aqui do lado estão passando. Insustentável. Aumenta o salário mínimo, desemprego. Naturalmente, acima da inflação, você vai levar a inflação mais alta ainda. Exato, porque você coloca mais dinheiro na economia, as pessoas elas consomem mais, procuram mais os produtos, lei da oferta e da demanda é tão inevitável quanto a lei da gravidade, né? Aumentou a procura, vai aumentar o preço, então não dá. Bolsa 150 por criança até 6 anos. Aí, Lembrando que existe uma incoerência gigantesca aí, porque se nós formos falar ali o imposto de renda, que o imposto de renda ele vem para sustentação de subsídio, de fomento social. Como é que a gente vai pagar essa conta aí de 150 a mais, né? Vamos passar para 750, renda garantida e alimentação para os mais pobres. e aí a gente também tem que lembrar, isso aí, gente, é um estímulo, né, ao nascimento de crianças para simplesmente sustentar as suas famílias. Tem gente que fala assim, isso é lorota. Então, quem acha que isso é lorota, vá para lugares extremamente pobres aqui do Distrito Federal que vocês vão ver. Quem trabalha com social em área extremamente carente, sabe que muitas crianças vêm ao mundo para sustentarem os seus pais. Infelizmente. É realidade, né? Brasil sem fome. Compromisso de produzir e garantir comida para 33 milhões de pessoas. Aí eu te falo, como assim compromisso de produzir? Agora o governo vai comprar fazenda, ele vai fazer concurso para agrônomo, para peão de roça, e ele vai produzir? Como assim? Transformar o agronegócio em estatal. Porque, detalhe, quando você obriga, como tentou-se algumas vezes também no governo do PT, colocar o imposto de exportação muito alto, vou manter minha produção aqui no Brasil. Sabe o que acontece? O produtor rural deixa de produzir. Isso é óbvio. Não há estímulo, né? O agronegócio, as pessoas costumam achar, é um dos negócios de maior produção de riqueza que nós temos hoje no país. Sim. Mas, financeiramente, se a gente não tiver as commodities externas, Você o não agronegócio sustenta. não sobrevive. Exatamente. Então, assim, você pode até querer manter a produção agrícola no Brasil, mas com o passar do tempo, vai diminuir a produção de alimentos. Minha Casa Minha Vida. Retomado do maior programa de habitação popular da história do Brasil. Só lembrando que no período de 2020 entregou mais casas do que os 4 anos do governo Lula. Do programa Casa Verde e Amarela. E que não é pintada de verde e amarela, tá? Só pra galera saber aí. Ministério da Mulher. Eles têm uma implicância com a Damares, né? É uma loucura contra a Damares. O que acontece com esse povo? Eu acho que eles devem ter sonhos com ela, assim, à noite, porque
ela é perseguida demais. É impressionante como ela incomoda. Mas a Damares incomoda porque ela tem coragem de falar. E uma bandeira... Ela não baixa a cabeça. E uma bandeira nobre, né? Se a gente for pegar o contexto, nós tivemos aí um movimento artístico, né, para tentar garear assinatura, para caçar o mandato dela antes mesmo dela assumir. E assim, eu sou paraense. Eu sou lá do Pará. Então, essa realidade que tem em questão de exploração, hoje a região norte e nordeste é onde há, de fato, as maiores explorações sexual de infantil. Pois é, alguém aqui não sabe disso? Que o norte e nordeste sempre, infelizmente, as crianças foram exploradas sexualmente? Me diga. Que não é uma mentira. Claro que não. Talvez, uma criticazinha, mas eu acho que ela se emocionou no momento de fala, talvez tenha exagerado da forma que ela da forma que ela falou, mas que de uma certa forma ela não deixou de falar a verdade. Olha, quantas vezes você está na rua e você escuta as pessoas falarem coisas para você? E ninguém vai te apresentar uma foto. Olha, deputada, ali é uma boca de fumo. Aí na hora que você está tendo uma conversa, você está no discurso, olha, eu sei que na Ceilândia tem várias bocas de fumo. Foi isso que aconteceu. E já houve CPI de pedofilia no Senado. Isso aí, tudo que a Damares falou já foi absolutamente comprovado. Requinte de crueldade contra a criança, meu Deus do céu. Infelizmente, a rede de pedofilia ela é perversa. Quem tem acesso a essas imagens, e tem muito policial e delegado que trabalha com isso, relata coisas horrorosas, inacreditáveis. Agora, é engraçado. Revoltou-se contra a fala de uma pessoa que trabalha com o tema, não se revoltou contra o crime, contra os criminosos. A gente começa a entender que não é sobre, não, é quem. É quem, exatamente. A luta está exatamente com quem. Exato. Vamos voltar lá para... Eu quero que você leia ali o segundo tópico. Ministério da Mulher. Criação em parceria com estados e municípios da rede da Casa da Mulher Brasileira. Eu quero falar sobre isso. Com Delegacia da Mulher, Ministério Público, atendimento psicológico, abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de promover a reinserção da mulher no mercado de trabalho. Melhorar e ampliar o atendimento à saúde das mulheres com investimento na prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação de doenças. Retomar investimento nas ações de combate à violência contra a mulher e ampliação do programa Casa Abrigo para a Mulher Vítima de Violência. Gente, Casa da Mulher Brasileira. Assim que eu assumi o meu mandato, eu já assumi como procuradora da mulher e eu comecei a fazer uma análise das políticas públicas de proteção à mulher. Nós chegamos, pela análise dos dados ali, de atendimento das mulheres na Casa da Mulher Brasileira, que fica na Asa Norte, que menos de 1% das mulheres vítimas de violência no Distrito Federal, no período em que a casa funcionou, foram atendidas pela Casa da Mulher Brasileira. Então, foi um programa caro. Foi um prédio que foi inaugurado às pressas, tanto é que ele tá fechado hoje, você não pode nem entrar. À época ainda podia, né? É uma estrutura de metal, você tinha 2 blocos, um amarrado no outro por metal, mas você olhava o teto, onde tinha a junta do metal, não tinha nem o parafuso. Você vê como foi mal feito o negócio, né? Então, um ralo, um programa eleitoreiro que não deu resultado. Lendo assim parece legal, mas o PT já teve oportunidade para tentar implementar e não conseguiu. Já teve ministério, inclusive, né? Sim. Já teve ministério. Sim. Aí a gente entra numa incoerência. Como é que um ser humano desse vem para consertar o país onde ele passou 2 mandatos à frente e, querendo ou não, utilizou ainda boa parte do mandato da então presidente Dilma para ditar as regras de como tinha que funcionar o relacionamento com o Congresso, né? E um país que ele quebrou, né? Aí ele vem agora querendo, eu vou consertar o Brasil. Peraí, assuma que quem quebrou foi você. Mas não. É o famoso pedido de desculpa à população que nunca vai ter. Farmácia Popular. Retomar e ampliar o programa que garante medicamentos a custo baixo para quem mais ama e precisa. É uma excelente ideia. Agora, cadê o dinheiro? Porque quando você diz que vai isentar de imposto de renda quem ganha R$5.000, quem é que vai sustentar esse programa? Facilitar acesso ao crédito para micros e pequenas empresas, com novas linhas de créditos, melhores relações de trabalho
e retomada do cartão de crédito do BNDES. BNDES. BNDES voltando à cena do crime novamente. A gente sabe quem foi que o BNDES ajudou durante o governo do PT. A gente sabe. E isso aqui, lembrando, trazendo essa informação aqui do acesso ao crédito, lembrando que foi a maior taxa de juros da história do país. Ela vai trazer um juro alto, não fortalece uma economia, pelo contrário, você dá muita circulação para dinheiro, que nem vamos chegar, dependendo do ponto que a Argentina chegou, que o peso hoje não vale nada. Nada. Se carrega muito dinheiro em sacola sem utilização necessária. E o câmbio paralelo é totalmente diferente do câmbio oficial, detalhe. Se você for analisar hoje, um real compra nem sei quantos pesos. Mas não é real. Esse câmbio não funciona. O que funciona é o do mercado, que é muito mais desvalorizado do que realmente está lá o câmbio oficial. E fora os encargos tributários, né, que isso imputa em cima da população, principalmente sobre as taxas, juros e IOF. Com certeza. E vai viagem a fundo. Desenrola Brasil. Negociação das dívidas da família. Ciro tendo seu plano de governo e a vergonha de nem participar da campanha, né? Ciro, acho que foi o cara que saiu mais envergonhado desse processo eleitoral. Porque várias tentativas, né? Ficou em quarto. Acho que ele deve estar de folga, está aproveitando o segundo turno. Não foi para Paris para não usar no próximo debate, possivelmente. Acabou virando bagunça. Negociação das dívidas da família que recebem até 3 salários mínimos para limpar o nome do SPC, Serasa e reaquecer a economia. Lembrando que o Ministério da Economia ele já se prontificou referente a este suposto plano de governo, que ele é praticamente inviável economicamente. Porque mas é claro. É a ideia. Da onde se tira dinheiro para fazer um aquecimento desse? Hoje nós temos aí, em consequência, inclusive, da pandemia, muitas famílias acabaram pelo fique em casa, se puder, de acordo com a Renata Vasconcelos, né? Agora, quando você lê um conjunto de quadrinhos como esse, principalmente quando você fala de isenção do imposto de renda até R$5.000, muita gente vai cair nisso. Inclusive... Isso é preocupante. E, assim, é algo que é impossível de ser cumprido. Não tem jeito. Não tem governabilidade para isso. A menos que você aumente impostos, como, por exemplo, o ICMS. Aí isso, né? Impacta diretamente no combustível, nas famílias mais pobres, porque o ICMS, no consumo, né? Ele vai direto no consumo. Então, de onde que vai vir? Se você tira imposto de renda, você vai ter que aumentar no consumo. Então, é uma tristeza. Mais um ministério criado, Ministério da Cultura, retomada da cultura para o Brasil mais feliz. Brasil mais feliz. Ai, gente, que bonitinho. Referente, vamos aproveitar aqui, porque não necessariamente do Ministério da Cultura, mas nós tivemos aí uma classe que sofreu pra caramba nessa pandemia, que foi a classe artística. Com né? certeza, quem trabalha com evento, né? Foi totalmente impactado com a condição aí dos governos referente a esse entendimento de como do fica em casa, sem produção de eventos, sem isso. Como é que a gente consegue fazer isso? Porque aí a gente está falando do artista, a gente não está falando do artista de grande porte. Porque esse aí não teve impacto. Pelo contrário, parou de usar a Lei Rouanet, né, a Aldir Blanc, para precisar promover, principalmente na retomada, com a iniciativa privada. E muitos deles não conseguem. Sim. Não conseguem. Porque, principalmente, estão defendendo um regime socialista e que é contra o capitalismo empresarial que a gente tem no país e que segura as pontas economicamente. Né? Brasil sustentável. Combater o garimpo ilegal, as queimadas e os desmatamentos. De acordo com a Tebet, até fazer aquilo lá no debate dela, achei engraçado quando ela... Parou de chover. Por causa do Bolsonaro. Não foi. Foi a fala de 1 minuto e meio dela que 3.000 árvores foram cortadas. Não, mas ela também atribuiu a falta de chuva ao presidente Bolsonaro, né? E quando a gente pega os números também de desmatamento, a gente vê o trabalho que o governo do Bolsonaro teve. Na realidade, houve menos, né, desmatamento. Esse é o ponto. Só que hoje é aquilo que a gente estava falando, não é o dado que importa mais, o que importa é a narrativa, né? Virou uma narrativa incessante, né?
creches e ensino em tempo integral. Essa é uma proposta maravilhosa, isso aí eu adoraria propor, mas a pergunta é: quanto e de onde vai vir o dinheiro? Essa aqui é interessante. Brasil Conectado. Internet de qualidade em todo o país para melhorar a qualidade da educação e a vida de crianças, jovens e famílias. Só não vamos deixar de deixá-la regulamentada aí, né? Não, É pauta. a ideia é o seguinte: você pode reparar que o Estado tem que ser provedor de tudo, né? Não, a proposta... Quando você lê isso aí, você acha incrível. Não, então meu filho vai ter um ensino integral, eu vou ter remédio de graça, eu vou deixar de pagar imposto, eu vou ter internet de graça. Gente, quando uma pessoa quer escutar uma mentira, só um mentiroso é capaz de atender essa pessoa. E uma coisa, acho que o Lula tem um dom. Ele tem... Ludibriar as pessoas. Lubrificar. Né? Eu acho que ele é uma fábrica de discurso, aquele cara. Desse ponto de vista, eu admiro ele, porque ele consegue manipular o discurso dele de uma velocidade, só não consegue conjugar o plural, né? Mas ele faz isso há muitos anos já, né? Na realidade, ele está nessa vida política há muito tempo, já trabalha com isso há muito tempo. Eu não considero o Lula genial, não. Não, genial ele não é. Ele é uma fábrica de... Ele fala exatamente o que os menos favorecidos economicamente querem ouvir. Uhum. E que isso é uma realidade do nosso país, né? Quando a gente fala de economia, a gente tem aí uma classe média que ela já está se distanciando da galera, né? Mas vamos falar aí de universidade. Nossa Senhora, meu Deus. Ampliar o acesso dos jovens ao curso superior, com o fortalecimento do Enem, ProUni, a retomada do FIES. Eu particularmente acho que o presidente ele poderia ter usado mais essa ferramenta do FIES. O perdão de 92%. Ele não informou isso direito, né? E é isso que eu quero falar. Primeiro, o diploma de nível superior trouxe empregabilidade para a pessoa que conseguiu chegar ao diploma? Porque menos de 40% de quem ingressou nos programas conseguiram concluir. Porque não tiveram dinheiro, não se identificaram com o curso, ou então não tinham condições de acompanhar. Porque quando você abre demais, sem ter qualidade, sem ter uma base ali, a pessoa não acompanha o curso, né? Então, muito me preocupa essa ideia de ampliar, e eu digo isso, eu já fui analista em ciência e tecnologia da CAPES. Foi durante esse período que eu me tornei anti-PT. Qual foi essa experiência? Eu fui servidora, né, da CAPES. A CAPES ela é prima do CNPq e a função dela é fomentar a educação de nível superior, né? Na realidade, depois do ensino superior. E quando eu cheguei na CAPES, eu percebi a máfia. Você consegue um mestrado, você consegue bolsa no Brasil se você for apadrinhada por um professor, e esse professor só vai te acolher se você falar aquilo que ele quer. Se a sua tese não for na linha do estudo dele, do que ele quer ver você falando, você não consegue bolsa. Gente, o Ciências Sem Fronteiras foi turismo sem fronteiras. Não havia nenhuma exigência desses alunos, nem em termos de desempenho de nota, nem que eles tivessem que trazer uma estudante de nível médio. Você faz ciência com, no mínimo, ensino superior. Ensino médio é aprender o mínimo ali de matemática. É a base, né? A gente teria conseguido formar cientistas se o Brasil tivesse investido na vinda de profissionais estrangeiros, na importação de cérebros. Então, vamos pegar professor de Harvard, da Sorbonne, de Oxford, vamos pagar caro para esse cara vir para cá, porque o mesmo professor consegue dar aula para milhares de pessoas. Aí sim, mas não. Você pegou um menino do ensino médio, irresponsável, imaturo, sem nenhum tipo de comprometimento em sequer aprovar de ano. Aí você dá uma bolsa para ele para fora. Sabe o que acontecia? Na maior parte dos casos, ia para a aula de manhã, inclusive reprovava, passava o período da tarde trabalhando de faxineiro, o que seja, para conseguir uma grana para viajar. Qual foi o benefício que o Brasil, é claro que essas pessoas individualmente se beneficiaram. Sem dúvida. Você imagina você ter a oportunidade de estudar no exterior? Só que detalhe, quem bancou o estudo desse menino foi o pedreiro.
Foi um pedreiro que mal consegue pagar as contas dele. Então, bancou um turismo para uma pessoa que não tinha nenhum compromisso com o país, em sequer passar de ano. E aí eu comecei a observar isso, porque eu estava lá dentro, né? Inclusive, eu fui coordenadora de programas de cooperação internacional, que era triste. O Brasil investia muitas vezes em estudantes estrangeiros para eles virem para cá. Eu falava, meu Deus, por que a gente não pega esse dinheiro e não investe no nosso povo? Né? Então, eu me tornei antipetista a partir dessa experiência que eu tive ali na CAPES. Eu já não gostava, né, porque eu fui servidora da Polícia Federal durante 9 anos da minha vida, mas quando eu cheguei na CAPES, eu definitivamente me tornei uma pessoa antipetista. Experiência e tanto. E hoje, União Brasil permanece, começa a fazer um estudo amplo, referente à permanência no partido? Olha, eu não tenho nada a reclamar da presidência do União Brasil aqui do Distrito Federal. Hoje eu tenho um relacionamento muito saudável com o meu presidente, né, que é o Manuel Arruda. Agora, eu realmente aguardo o resultado do segundo turno para decidir posicionamento. Eu entendo hoje, a minha visão como cientista política é que a sociedade brasileira continuará polarizada. Não, a respeito dessa polarização, eu até estava falando mais cedo aqui, essa polarização ela sempre existiu. A única diferença é que no momento que ela existiu era dois lados do mesmo. Isso. Nossa, exatamente. Hoje nós temos... Porque a nossa direita era o PSDB, né? Que Não, não é nem um pouco direita, né? A social-democracia não tem nada a ver com isso. Ser liberal e ser conservador. A gente pega, era uma polarização que era dois do mesmo, hoje não. A gente está falando de dois antagônicos. Exatamente. Então, a minha visão é de que isso vai continuar, tá? Eu acho que a pessoa, quando se identifica com a esquerda, ela vai continuar na esquerda, se é de direita, continua na direita. Acho que a chance de migrar da esquerda para a direita é enorme, porque quanto mais acesso a estudo a pessoa tem, mais ela começa a enxergar que, por exemplo, esse plano é insustentável. Né? Quem estuda minimamente economia sabe que isso aqui não tem condições de ir para frente, que é uma falácia, que é uma mentira. Né? Então, acho que uma direita organizada, ela consegue cooptar eleitores da esquerda. Já não vejo o contrário acontecendo, essa migração da direita para a esquerda. Eu não vejo isso. Eu concordo plenamente. Quando a gente começa a entender esse consentimento político do espectro, é inviável. No máximo que eu falo que o cara da direita ele vai ficar ali no centrão, defendendo da forma que o governo está lidando com as pautas. 2023 ela vai trazer uma peculiaridade muito grande. A gente vem aí com um Congresso, a priori, no momento, conservador, com pautas, e é um país que exige imediatamente pautas essenciais. Como impeachment, né? De ministro do Supremo. O Xandão aí, ele tá manjando bem da caneta da BIC, mas tá ficando uma situação insuportável. Eu acho não, tenho certeza, esse resultado vai virar e o Xandão vai ser o principal cabo eleitoral aí dessa campanha, principalmente quando ele começa a censurar aí a galera que tem opinião, que quer ter voz, que quer falar, quer participar do processo. Não, e eu não sei se você viu, mas saiu uma decisão hoje do TSE, que o TSE pode, ele próprio, cercear canais e postagens, independente de manifestação do Ministério Público. Hoje saiu essa decisão. Eu particularmente... Chegou no nível de desespero. Eu posso ser bem franco com você? Claro. Do ponto de vista lógico, eu tenho mais medo do Xandão do que... Um cara que... Michel Temer cometeu um erro absurdo e está isentão nesse processo. Se isentou. Fez a cagada e agora... Mas é nisso que deveria funcionar o peso e contrapeso, né? Cadê o Senado? Um poder, ele não é o Senado ilimitado. Ele não pode fazer qualquer coisa. Gente, o Supremo já rasgou a Constituição algumas vezes. Para mim, o que fizeram com o Daniel Silveira é uma das maiores agressões à democracia brasileira. É gravíssimo. A invasão porque a Constituição Federal, a Constituição Federal, ela garante a imunidade material ao parlamentar por quaisquer
de suas opiniões. A Constituição ela é clara, ela não condiciona a imunidade material a nenhuma outra circunstância. Se você é deputado, você está protegido para você poder falar qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, de repente, ressuscita-se uma lei que, inclusive, existe uma discussão se ela foi recepcionada ou não pela Constituição de 88, que foi uma lei produzida durante o período militar, que coloca uma série de crimes contra a pátria. E aí diz que ele estava atentando contra as instituições, e inclusive criou uma lógica de prisão em flagrante, porque ele entendeu que o flagrante é porque o vídeo do Daniel Silveira podia ser visto a qualquer momento. Então, é como se ele estivesse cometendo delito a todo momento. Gente, você rompeu com qualquer garantia individual. Foi absurdo, foi assim, olha, quando aconteceu, eu fiquei profundamente triste. E fiquei ainda mais triste quando algumas figuras, como João Amoedo, disseram que estava certo, que a prisão dele estava sim correta. E eu quero dizer que o Partido Novo foi o único partido, à época, que fechou questão afirmando a inconstitucionalidade da prisão do Daniel Silveira. Porque quem pode decretar a prisão de deputado federal é a Câmara. Enfim, eu acho que o Supremo, nós temos alguns exemplos de momentos em que houve o desrespeito à Constituição Federal e a gente não viu os outros poderes agirem. Para falar a verdade, até agora estão omissos, né? Porque a liberdade ela está sendo tirada aos poucos, está ficando notório para todo mundo, e isso é uma coisa que ela vai além do espectro político, ela vai além da direita e da esquerda. Eu posso até não concordar, a gente poderia sentar aqui e bater um papo, eu não podia concordar com nada, mas privar essa liberdade de você falar, eu acho que é insustentável. Não dá. Em qualquer democracia de Estado, principalmente de direito. Se você bate palma porque o seu inimigo está sendo silenciado, se prepara que daqui a pouco é você. É simples assim. É notório. Agora, o que aconteceu com o João Amoedo? É estranho, né? É difícil responder essa pergunta, porque ele parecia uma pessoa muito razoável, né? Em 2018 eu fiz campanha para ele com muito gosto, né? E João Amoedo era uma promessa, porque ele saiu muito bem em 2018. Sim. Mas ele definitivamente criou esse personagem de ser anti-Bolsonaro a qualquer custo. Talvez a ideia dele era criar uma outra direita, uma alternativa de direita, e ele faria isso fazendo antagonismo ao presidente Bolsonaro, mas ele passou da linha, né? Ele exagerou. Não, total. O dia que ele concordou com a prisão do Daniel Silveira e com o inquérito da fake news foi o dia que eu decidi não repostar mais nada dele. Falei, a partir de agora eu não reposto mais nada. A partir de agora, João Amoedo não me representa. Ele perdeu totalmente qualquer nível de razoabilidade. Quando ele concordou com o passaporte da vacina, quando ele concordou com o lockdown, quando ele concordou com o fechamento de escola pública, medidas absolutamente não liberais. Aí eu vi que era um projeto de poder pessoal, não era nem um pouco comprometido com o partido em si. Não, nem com o partido, nem com a população, né? Sim. Porque eu vi o desencontro do Novo nessa eleição, chegou a ficar absurda. As diretrizes, isso a gente fala nível nacional, a gente fala aqui da esfera distrital e os demais municípios. Não é à toa que saiu de uma bancada razoavelmente boa e agora está quase com nada. 8 deputados para 3. Que absurdo. Aí por isso que eu falo, quando você falou, a representatividade do Zema, não, é individual. Os 3 que estão lá é mérito de uma legislatura, exato, mérito de uma defesa, mérito de uma bandeira. Exatamente. E defesa. É isso mesmo. E o nosso Estado democrático, ele está ameaçado? Olha só, eu confio muito na força da democracia brasileira. Quando as pessoas falam assim, a gente vai viver um golpe, sinceramente, gente, isso é balela. Lembrando, o que é golpe? Vamos definir aqui o conceito de golpe. Golpe é quando você tem uma instituição que tem regras que estabelecem o funcionamento da instituição e essas regras são desrespeitadas. Aí você tem um golpe. Quando você tem uma instituição cujas regras alteram,
e a partir daí você respeita as novas regras, isso não é golpe. Então, quando o presidente Bolsonaro fala que quer apresentar uma proposta para aumentar o número de ministros do Supremo, isso não tem nada de golpe. Ele está propondo alterar a regra. Ele, em momento nenhum, deu um golpe no Supremo. Deu? Não, e inclusive isso foi uma característica do 7 de setembro, Isso. foi uma característica da eleição e foi totalmente contraditório todo o discurso que o Xandão colocou na mídia Exato. e fazia. Eu estou sendo, inclusive, muito criticada porque eu falei isso. Né? João Amoedo falou, é o primeiro passo para um golpe. Pelo amor de Deus. Você tem o futebol. O futebol tem as regras. Antes você não tinha o árbitro ali. Não tinha o VAR. Agora tem. E aí? Usar o VAR agora é... Não, obrigada. Usar o VAR agora é dar golpe? Não. Então, é necessário, inclusive, alterar as regras das instituições. É necessário, a democracia, ela respira. Você começa a observar necessidades de mudança. Então, se você muda dentro da regra do jogo e você passa a respeitar as novas regras, não tem nada de golpe. Então, eu não acredito em golpe. Agora, o que nós estamos vendo já é, sim, uma ditadura do judiciário. Porque você está calando os opositores. Então, o que já está acontecendo, fomentado pela campanha do PT, é sim uma afronta à democracia. Porque a nossa democracia, ela depende muito do respeito ao artigo 5º da Constituição Federal, que traz as garantias e liberdades individuais. Se você cerceia a liberdade de expressão, aí sim você coloca a democracia em risco. E isso está acontecendo. Isso é uma realidade hoje que a gente está usufruindo e sentindo, né? E essa liberdade, ela está sendo tirada aí, levando para as redes sociais, ela é tirada a todo momento. A todo momento. Se você faz algumas Agora, coisas... você não pode, é aquilo que a gente falou, a gente não pode chamar Lula de ladrão mais, né? Se você tentar escrever esse comentário no Instagram, você não consegue. Não? É. Não? Não. Tenta, faz esse teste. Lula ladrão, o Instagram ele veta. Isso aconteceu com a gente hoje. Cara, como é que a gente consegue lidar com a discussão da realidade dos fatos? Como é que a gente vive com a população? Explica para a sociedade essa razão. É calar. Olha, uma hoje. notícia nova aqui. Vamos aproveitar. Lula perde terreno em 4 de 5 regiões do país e acende alerta em campanha. Ih, a virada, galera! É 22! Quanto mais o cara fala, mais ele se queima. Como é? Você está participando do processo aí constantemente, está incisiva, está na rua, entrou para a galera, vamos virar voto e eu estou fazendo um trabalho de rede social, porque a rede social, nessa geração de conteúdo de qualidade, né? Aí as pessoas compartilham muito, então eu sei que eu ajudo mais. Agora eu estou pensando em fazer uma visitinha na UNB semana que vem. Eu tô pensando. Território hostil. Eu me formei lá, né? Então, assim, não posso nem ser acusada de invasora, né? Mas mesmo que seja, né? O petista não defende o MST? Não acha incrível invadir propriedade privada? Então ninguém pode falar nada. Não, é engraçado que nós vamos falar de uma invasão de uma propriedade pública. Do povo. Acabei de postar aqui, para quem não me segue ainda nas redes sociais, vai lá, é @JuliaLucy, Lucy com Y. E eu acabei de postar, né, a contradição da ministra. Ela foi até minha chefe já, a ministra Carmen, né? Carmen Lúcia. Porque ela é famosa por aquela frase, né? Cala a boca, já morreu. Aí agora ela acaba de votar pela censura à Jovem Pan. Né? Então eu fiz uma piada aqui. Cala a boca, já morreu. Não gostei, cala a boca. Que tristeza, né, gente? Não, Meu Deus. a gente ri, a gente tira um pouco de sarro, brinca um pouco com a situação, mas é trágico. Ela é trágica, extremamente grave. Extremamente grave. Nós tivemos aí um posicionamento das principais instituições que devem contra, mas hoje são votos vencidos, né? São votos vencidos. A gente não necessariamente consegue hoje defender uma liberdade, uma fala, um direito de expressão como nós éramos antigamente. Sim. E hoje eu particularmente, eu tenho um filho de... vai fazer 3 anos.
Vai fazer 3 anos. Eu nunca cheguei a perto de sentir medo pelo futuro, como eu senti recentemente. Olha, eu vou falar pra vocês. Essa noite eu acordei 4 horas da manhã e eu não dormi mais. Por isso que eu tô com muita cara de cansado. A liberdade, ela é tão forte, é um valor tão caro na minha vida, que eu provei isso no meu mandato, né? Quando pensou-se implementar o passaporte da vacina, fui eu que chamei uma audiência pública, trouxe pessoas favoráveis e pessoas contra. No momento em que não podia se falar, se questionar a imposição da vacina. Hoje a Pfizer admite que não tinha teste. Hoje a Pfizer fala que era um produto experimental, mas ninguém podia cogitar isso. Você lembra que não podia falar isso? Não podia. Era um crime. Então, eu me arrisquei tanto. Eu fui a única que fez isso. A minha audiência pública ficou no ar apenas 16 horas, mas mesmo assim ela foi a mais assistida da história da Câmara Legislativa. Eu fui a única que se posicionou contra o lockdown, eu fui a única que brigou para reabrir o comércio, que enfrentou o governador. Você imagina o que é enfrentar um governador? Um governador forte, o Ibanez, ele é poderoso no judiciário, ele é um homem muito rico, ele tem a máquina do executivo na mão, ele tem a Câmara Legislativa na mão, porque a maioria dos meus colegas entrou para a base, entrou fácil para a base, né? Então, você brigar contra... Lógico, democraticamente falando, porque ele sabe que eu não sou inimiga dele, eu sempre o respeitei, mas eu mantive a minha postura como uma parlamentar fiscalizadora. É a defesa da bandeira, né? É a Total. defesa da liberdade, a defesa do Então, direito. eu provei que a liberdade é cara para mim. Então, assistir esse movimento de censura no Brasil, literalmente, tá me tirando sono. Eu tô muito triste e bastante preocupada, né? Então, gente, não vamos deixar passar, sabe? Bolsonaro tem milhares de defeitos, mas ele deixa você falar mal dele. Justamente. Se você quiser falar que Bolsonaro é genocida, fascista, fala. Ele não vai bloquear, ele não vai tentar derrubar o seu perfil. Ele deixa você falar mal dele. O contrário, não. O Lula roubou e você não pode chamar o cara de ladrão. É como você tirar o exercício de consciência de uma pessoa. Isso é desumano. Então, eu, particularmente, estou triste com tudo que está acontecendo, né? E, claro, eu fico ainda mais triste porque eu não fui eleita. Então, assim, se eu tivesse... É o que eu penso, né? Se eu estivesse no Congresso, eu ia continuar brigando. Mas, enfim, né? A gente pode brigar em outras esferas também, né? Não, para falar a verdade, hoje a gente ainda tem essa liberdade de se discutir política, de falar de política. E é uma das coisas que a população tem que se adaptar, porque a política ela é o que cerca todo o sistema, a gente indiretamente depende dela, indiretamente nós somos impactados por uma boa e por uma péssima escolha. Sim. E eu costumo dizer que o processo democrático ele tem uma beleza de 70%. Olha... Porque 30% ela sempre está no risco. Ah, sim. Tem uma Sim. parte da população que ela vai ficar 30% sempre no risco. Mas... mesmo 30% de população, ela tem 100% de liberdade. Isso! Ponto. É o que a gente tem que ainda defender desse país. Para pensar e para falar. Porque pensar hoje, Ontem nós tivemos uma situação, passei uma situação ontem, que foi uma situação que eu repensei todo o meu conceito. Eu fui no local, numa praça, tinha 2 bêbados conversando, um bolsonarista e um petista, se discutindo, falando de liberdade, e um dos chegou e falou mesmo assim, cara, aproveita enquanto a gente ainda pode conversar isso aqui. Aproveita enquanto a gente pode. Eu posso discordar de você aqui, porque vai chegar um ponto da questão de entendimento. Se a gente tem hoje uma personalidade jurídica individual dentro do processo, isso está em risco. Total. Está em risco. E a gente tem um Congresso extremamente omisso, oportunista hoje. Eu costumo dizer que o Senado ele tem tudo para fazer uma nova legislatura, construir uma nova história do país. A grande preocupação da maioria dos congressistas é buscar se reeleger, né? Então, eu vou sempre na linha do que é popular, eu vou sempre na linha do que agrada mais, porque o importante é se reeleger. Eu acho isso tão medíocre. Eu tenho orgulho de dizer que eu votei 100%
da forma como eu deveria votar. Quantas vezes foram os projetos mentirosos que foram votados por quase unanimidade na Câmara Legislativa? E eu fui a única que votou contra e falei, estou votando contra porque isso aqui é inconstitucional. Eu estou votando contra porque não tem dinheiro para pagar isso aqui. Então, assim, não tem preço de você fazer honra àquilo que você defende, né? Na prática. Eu tive a oportunidade e eu vivi isso. Isso é louvável, né? Sim. Dentro de um sistema hoje, como a nossa República, como o Congresso, como a forma que se lidar dentro dos entendimentos do contexto político, remar contra a maré é difícil. Nossa, eu confesso que eu estou cansada até agora. Eu acho que eu preciso aí de pelo menos 2 meses, muito, muito de descanso, porque foram 4 anos remando contra a maré. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso é aquela velho discurso, é o velho discurso, né? Os políticos hoje eles são eleitos para a bolha. Não é para a população, é para a bolha. Teve um dia desse que eu estava tendo uma conversa com um amigo falando para ele, cara, esquece essa ideia de que você tem que um deputado federal, um deputado distrital, ele está defendendo classe. É o interesse de bolha. Não é em prol do povo. Enquanto a gente não tiver um entendimento de que o processo político ele é construído pela população, a gente vai continuar à mercê. É aquela velha história, né? Talvez a gente continue sendo os imbecis, como o Alexandre falou, né? A internet ela acabou dando voz para os imbecis. Nossa, exatamente. E se a gente... Como é que você explica um idiota igual o Felipe Neto ter tanto seguidor e influenciar tanta gente? Ele é um idiota. O Felipe Neto, para mim, ele é um dos maiores camaleões hoje que a internet produziu. Ele é um cara que se coloca dentro do discurso para agradar, não uma maioria, mas para sustentar. Ele veio crescendo junto com as crianças que assistiam ele quando ele era mais jovem. E ele veio se reformulando ao discurso desse mesmo público. É um cara que vai para a internet, acho que o vídeo mais absurdo que ele produziu foi: o Lula roubou, eu também acreditei nisso. Cara, é subestimar a inteligência do indivíduo. É menosprezar a concepção de entendimento individual. Mas eu entendi uma coisa, aquele vídeo ali não era para mim, era para a bolha dele. Que compra aquilo, né? Que compra a ideia. Que compra a ideia. E a gente vê hoje que as pessoas elas estão indo nessa. Estão indo nessa. Eu acho engraçado, por exemplo, nós tivemos um caso recente do Leonardo com o filho. Sim. O filho acredita que o pai está cego. Não, ele sabe mais do que o pai dele, né? Ele que não trabalha, ele que é sustentado pelo pai, ele sabe mais que o pai. Gente, é o poste mijando no cachorro. É uma inversão de valores, assim, muito louca, muito grande. E é isso que a esquerda promove, né? Quando ela contesta mesmo a família, e eu quero dizer que é o seguinte, cada família é uma, né? Hoje, por exemplo, a minha família sou eu, minha filha, meus 2 gatos, meus 2 cachorros. E ninguém vai falar que a minha família é menos importante do que a família que tem um homem e uma mulher. Não. Cada família tem a sua configuração. Ponto. Mas a família tem laços de amor, mas tem laços de disciplina, de subordinação, sim. Né? Eu tenho a minha palavra final. Escuta a minha filha, a gente delibera, ela é uma pessoa super madura, mas há momentos que eu falo, Luísa, mamãe já decidiu. Porque eu sou a autoridade da minha casa. E ela aprendeu isso desde pequena. E isso para ela nunca significou um problema, porque ela sempre entendeu que aquilo era meu papel, né? Que é o papel de quem cuida. Muitas vezes você decide, sim. A pessoa que não tem maturidade, vivência, como é que ela vai tomar decisão sobre a vida dela? Não deixei minha filha, por exemplo, fazer tatuagem antes dos 18 anos. Foram anos. Ai, mamãe, por favor, tô querendo tanto. Não vai fazer. Não vai fazer. Hoje ela me agradece, entende? Então, essa concepção de família, que é um ambiente de proteção para criança, para adolescente, ele está sendo rompido. E o venezuelano que eu entrevistei, ele falou isso. A esquerda, ela ataca isso, ela ataca a autoridade do pai, ataca a autoridade da mãe. Olha, se seu pai está te condenando porque você fez isso, o seu pai não merece ser respeitado. Como assim? Merece. Merece. Eu tive uma experiência, quando eu estava lá no Pará. Eu fui participar de movimento estudantil.
Ah, meu Deus. Na época eu tinha uma aversão já ao PSOL. Aí eu fui procurar base em outro espectro do entendimento partidário. Quando eu cheguei lá dentro desse partido, eu escutei uma fala que... Aquela fala para mim, na hora foi um tapa na cara, mas que recentemente eu fui entender. Porque a pessoa chegou e me falou, a liderança partidária chegou e falou para mim assim, que eu não fazia parte do entendimento do movimento estudantil. E aí eles não queriam você lá dentro. Não fazia parte do Porque processo. eles não querem divergência. Eles querem uma massa de manobra para exatamente ser manipulada. E hoje eu olho para trás, vejo o movimento estudantil, realmente, eu seria só mais uma peça no jogo de tabuleiro gigante que são como as instituições sociais hoje elas são utilizadas. Eu costumo dizer muito, hoje eu tenho um apreço enorme por instituições filantrópicas, instituições sociais, porque ela tem capacidade de chegar onde o Estado não chega. Mas a forma com que elas são utilizadas para fazer a manipulação da massa é um absurdo. Eu acho um absurdo. Primeiro porque elas não chegam propondo evolução pessoal para o indivíduo. Elas propõem o assistencialismo. Vitimizando, né? Revitimizando a pessoa, né? Sim. Se você não conseguiu nada na sua vida é porque você é uma vítima da sua família, é uma vítima da sociedade. A responsabilidade nunca é sua. Essa é a grande diferença, né, entre a cultura, os países de cultura anglo-saxã para a cultura judaico-cristã católica, né? Porque quando a gente pega todos os países que descenderam da colônia britânica, são países que desfrutam de um desenvolvimento econômico muito grande, né? Austrália, Nova Zelândia, próprios Estados Unidos, né? Por quê? O que existe de claro na formação cultural desses povos é a mesma raiz, que é a da liberdade com responsabilidade e a ideia de que o indivíduo se faz, né? Do self-made man, que é o que a gente estuda muito na ciência política. Quando a gente vem para a América Latina, dentro de um contexto de colonização italiana, portuguesa, espanhola, que a gente vê a raiz católica, e eu não estou falando aqui, gente, eu sou católica, tá? É uma análise da história mesmo. A gente observa uma tentativa de colocar o pobre como superior ao rico, em termos de valores morais. Ah, eu sou pobre, então eu estou mais próximo de Deus. Automaticamente eu já estou mais próximo do céu, da vida eterna. Não, né? Não, você pode ser uma pessoa rica e ser super próxima de Deus, assim como você pode ser uma pessoa pobre, horrível, que faz mal para os outros, que rouba, que mente, né? Mas a gente vê no Brasil um processo de enriquecimento material das pessoas como algo para gerar desconfiança. Nossa, fulano enriqueceu. Não gosto. É ruim para o Tô nosso com inveja. país, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o enriquecimento material ele é visto como, inclusive, uma bênção de Deus. Alguém que se esforçou, que plantou e que colheu. É o justo. Inteira plantando, né? Então, é muito triste porque a gente observa, eu vejo, como eu pontuei para você, hoje eu concluí que o Brasil é um país de escravos. Para mim é muito claro. Os meus anos de deputada distrital me possibilitaram enxergar isso. E isso é muito dolorido, porque a gente sabe que não é apenas uma escola que faz a doutrinação, porque faz. Não é apenas a igreja, faz. É o seio da família. É na família que a pessoa não é empoderada. Vai, meu filho, você consegue. Vai, meu filho, estude, se esforce. Não. Não, a família abre mão desse papel também. Ou seja, o nosso buraco é muito mais embaixo. Sim. E com o cerceamento de liberdade de expressão, vocês aumentam muito mais esse buraco. Por isso que nós temos que votar 22, dia 30. A gente sempre tem conversado recentemente sobre essa questão doutrinária, como ela está sendo colocada. Sim. Eu estava até conversando com a minha esposa, por exemplo, a forma com que colocaram Jesus Cristo no processo. Transformaram ele num socialista. Nossa, gente, Transformaram ele num socialista. E, inclusive, isso chegou a um ponto em casa de ser um motivo de discordância quando a gente começou a se analisar. Jesus Cristo é um liberal, né?
Liberal? Extremamente. Extremamente liberal. Eu falo isso sempre. Por que Jesus Cristo é liberal? Porque ele sempre deixou claro, você pode ser o que você quiser. É uma questão de livre arbítrio. Que é uma das bases que está escrito naquele livro. Ele nunca chegou e impôs nenhum comportamento para ninguém, nem para a prostituta, nem para o ladrão. Jesus, ele se aproxima das pessoas, ele apresenta o conjunto de pensamento filosófico dele, e essas pessoas, por um exercício de liberdade de consciência, decidem mudar as suas vidas. Então, ele é um cara que sempre pregou exatamente o respeito ao outro. Né, a condição de vida do outro, porque é escolha do outro. Né? Quando Jesus também prega, ele é indagado se era justo pagar imposto. Que ele manda Pedro ir lá e pagar. O que ele fala? Dai a César o que é de César. Sim. Então, ele está pregando ali o respeito às instituições. E quando você respeita a instituição, gente, você está defendendo a liberdade. Porque se você ataca a instituição, não existe segurança para você viver em sociedade. Portanto, você não tem liberdade mais. Vamos falar sobre o MST. Se eu aceito invadir uma propriedade rural, mas é improdutivo. Desculpa a palavra, foda-se. Eu posso ter um apartamento com 4 quartos e usar um. E aí? Eu estou sendo improdutiva no uso da minha propriedade privada? E é sagrado, propriedade privada, né? É sagrado. Então, se eu aceito atacar essa instituição inscrita, cuja proteção está inscrita no texto constitucional, respeita a propriedade privada, eu ataco diretamente a liberdade, porque eu acabo com a segurança jurídica, eu desestimulo o trabalho, eu desestimulo a poupança, eu desestimulo o investimento, eu afugento toda a riqueza de um país. Então, é inconcebível que uma pessoa de classe média use aquele maldito boné do MST. Bolsa. Entenda o que está por trás daquele símbolo. E detalhe, o cidadão não pode se armar, mas o MST entra na fazenda como? Armado. Licença, deixa eu entrar aqui no seu espaço? Com a bandeirinha vermelha? Como diz o Lula, né? Será que ele chega com livros? Olha, eu tô chegando com livros aqui, menos armas, mais livros. Sabe assim, misturar alho com bugalho total, né? É uma confusão mental que a pessoa gera, né? Que o PT como um todo gera. Porque se eu quero fazer um bolo, eu vou usar farinha e ovo. Se eu quiser construir uma casa, eu vou usar cimento e areia. Se eu quiser me defender, eu uso arma. Se eu quiser me desenvolver intelectualmente, eu leio o livro. Para cada finalidade, um objeto, um instrumento. Sim. Certo? Então, você não tem que falar menos armas, mais livros. São coisas diferentes, são finalidades diferentes. Mais escolas, menos presídios. Não! Mais escolas e mais presídios. Porque eu preciso aumentar o número de vagas, porque aquelas pessoas que estão privadas da liberdade, elas precisam ter mais dignidade. E a gente tem muitas pessoas que só não estão indo condenadas para a prisão porque já se sabe, o judiciário já se sabe que não tem vaga. Então, é o extremo do extremo que está sendo condenado, gente. Essa é a verdade do Brasil. É a realidade do nosso país. E é uma realidade que está sendo ocultada pela desinformação. Então, assim, Jesus Cristo, ele é liberal. Detalhe, ele nunca impôs um exercício de caridade. Ele sempre sugeriu. Porque esse é outro grande problema no Brasil. Você tem que ser livre para fazer caridade. Você não tem que ser obrigado. E, historicamente, o nosso país é caridoso. Qual que é o problema? Quando você não entende a riqueza que o individualismo gera, você desestimula o progresso individual. Porque se eu condiciono famílias, pessoas, o tempo inteiro dependerem de um auxílio, eu estou obrigando você, todo mundo aqui, a exercer caridade com aquelas pessoas. É isso, gente. Então, eu estou te obrigando a trabalhar mais para sustentar pessoas que não trabalham. Sim. Tem muitas que buscam emprego e não conseguem? Sim, mas eu te garanto, tem muitas que sequer buscam emprego. Conversa com qualquer empreendedor, com qualquer pessoa que faz contratação em Brasília.
falta gente para ocupar as vagas de emprego disponíveis. E hoje é uma crise. Seja porque não tem qualificação, que é um dos seja porque a problemas. pessoa não tem resiliência para estar no ambiente de trabalho. Se contenta ali com R$600. Ah, eu tenho 3 filhos, mais 450. Pronto, um salário mínimo. Sem trabalhar, né? Tem mais o quê? Pra quê? Aí eu passo o dia inteiro à toa, assistindo, desculpa a palavra, merda nas redes sociais, sendo doutrinado nas redes sociais. É isso, 600, mais 150, mais 150, mais 150, 1.000. E é isso. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o doutor Getúlio. Está acompanhando a gente. Eu adoro o doutor E ele até Getúlio. escreveu, manda um abraço para a Júlia, fez um mandato excelente. O doutor Getúlio é suspeito, porque ele já participou aqui conosco e ele teceu 1 milhão de Mas de eu elogio. devo muito ao doutor Getúlio, porque sempre quando eu tinha questões de saúde, eu me aconselhava com ele, né? E ele nunca se furtou a me ajudar, a me responder. Quantas vezes de madrugada? Tô com dúvida nisso aqui, o que você acha? Olha, eu vou fazer a fiscalização agora no hospital. Vou, não vou? Como é que tá aí o clima? Foi um cara que fez um apoio incrível ao mandato, um maravilhoso, uma pessoa incrível. Isso é legal. E ele, inclusive, participou do processo, teve aí uma caminhada. Eu vejo nele também um dentro cara... do Partido Novo, né? Dentro do Partido Novo. Que é óbvio que não ia fazer a cadeira. E muita gente se chateou comigo porque eu falei isso. Eu falei, gente, é impossível, não tem, matematicamente não sai ali a vaga, né? E, infelizmente, eu estava certa. Não, isso é um dos fatos que a ciência política proporciona. Ela é uma ciência, né? É feito a análise. A gente pegou... Eu acho que esse processo, ele deu algumas mudadas no meio do processo, né? Por exemplo, a Bia Kicis saiu muito bem votada pela representatividade, pelo apoio que ela teve, o posicionamento. Exato. Eu acho que levou ela quem era um outro Bolsonaro patamar. pensou automaticamente na Bia Kicis. Natural. Acabou exatamente. sendo natural na construção do... Foi um dos motivos, inclusive, pelos quais eu perdi muito voto. Porque, primeiro, que eu não pude me posicionar para o Bolsonaro no primeiro turno. Não podia ter o Santinho com a foto, Não né? podia ter o Santinho com ele. A minha candidata pelo partido era Soraya Tronic, então eu não podia fazer isso. Se eu fizesse, por exemplo, a minha candidatura poderia ser atacada. E muitas pessoas... Eu já critiquei Bolsonaro várias vezes também, né? Não, acho que é um ponto, uma linha tênue a gente entender que o cara não é perfeito. Não, ele está sujeito à crítica e ele está lá para isso. Inclusive, ele não me combateu por ter criticado, né? Mas, assim, teve muitas pessoas que falaram assim, não, eu quero eleger uma pessoa que necessariamente vai apoiar Bolsonaro, vai ser base dele. Muitas vezes as pessoas me perguntavam, você vai ser base do presidente Bolsonaro? Eu sempre falo, se o projeto é bom, eu estou dentro, se o projeto for ruim, eu estou fora. Se fizer coisa errada, eu vou fiscalizar. Foi o que eu fiz durante o governo ibanês. Então, não tem como. A Júlia, política, não consegue fazer diferente. Entende? É porque a Júlia, ela tá numa mistura política e moral. Acho que seria esse o termo, né? Olha, eu gosto de dizer que o meu mandato e a minha postura política é a do bom senso. Eu posso ser a única a falar alguma coisa, mas eu vou seguir aquela linha do bom senso. Mas tem que... infelizmente, não é uma realidade hoje no nosso país, né? Mas eu tenho esperança, e nós temos que fazer um trabalho de base, nós temos que falar mais sobre esses assuntos, nós temos que ajudar a divulgar pensadores dessa linha, chegar principalmente nos mais jovens, para que eles tenham uma outra possibilidade de pensamento, né? Uma outra versão dos fatos, e eu acredito nisso e vou trabalhar com isso. Mas a gente também. A gente aqui acredita muito nessa viés liberal. Mas, gente, eu vou ter que ir embora. Eu sei. Eu sei. Convite para vocês irem ao gabinete até dezembro. Não, era justamente aproveitar. Você abriu uma agenda no gabinete, o café com a Júlia, né? Como é que faz? Como é que a galera consegue participar? Como é que ela consegue ir? É muito simples, fala comigo no Instagram, né, que a gente vai pegar você seu mesmo telefone. que responde? Muitas vezes, né? Mas a minha rede é muito intensa, né? Então eu preciso de apoio. Mas entre em contato comigo no Instagram, coloca lá o seu telefone que nós vamos agendar direitinho. Geralmente eu recebo ali 6 pessoas, 7 pessoas, com o melhor pão de queijo de Brasília, porque eu sou uma legítima mineira, né? Inclusive, gosto de falar isso porque eu acho que o Estado de Minas Gerais ele tem uma função que é lutar por liberdade.
Nesse processo. Está na sim. bandeira do Estado, né? Liberdade ainda que tardia. Então, isso é muito caro para mim, sabe? A própria figura de Tiradentes, Juscelino. Então, Minas Gerais, Minas tem a função de libertar, São Paulo tem a função de produzir riqueza, Rio de Janeiro tem a função de desfrutar e a Bahia de votar mal. Desculpa. É brincadeira, baiano. Não, vocês estão votando mal, sim. Bahia está votando mal, está envergonhando. Inclusive, Minas Gerais me envergonhou no primeiro turno, vamos deixar claro. Não, A gente já Na Bahia comentou tem que fazer uma crítica lá pro ACM Neto. O João Roma foi lá, declarou apoio e o cagão lá tá em cima do muro, porque sabe que a base lá é petista e tá com medo de assumir compromisso. Com o povo, não é nem com o partido, é com o povo. Tá ruim. Mas é isso aí, gente. Dia 30 a 22 é uma escolha muito óbvia. Primeiro, porque a gente não pode cogitar votar num ladrão, né? Segundo, porque a análise da economia nos mostra que a economia brasileira ela está nos trilhos. Hoje nós temos a sexta menor inflação do G20. Nós somos a oitava moeda que mais se valoriza perante o dólar no mundo. A gente está vendo o nosso PIB constantemente sendo projetado para cima, né? Então, vamos pensar... não gosto do Bolsonaro. Beleza, você não precisa gostar do Bolsonaro. Você não vai dormir com ele, tá? Não é essa a função. A Michelle faz esse favor. Você não vai beijar, você não vai transar com o Bolsonaro, por favor. Você vai simplesmente, como eu disse, ele é um gestor, né? Então, assim, a equipe econômica dele é muito competente. A gente teve aí resultados extremamente contundentes na infraestrutura, por exemplo. Então, vamos continuar nessa linha de estabilidade. E aí, lá em 2026, de repente, colocar uma pessoa mais moderada. Já estou aqui na campanha Prozema 2026. Faz parte do processo. Eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer a galera que tem acompanhado a gente. A gente tem, nesse exato momento, 126 pessoas acompanhando a gente. Que sejam 120 pessoas que possam compartilhar essa informação, alcançar mais público e mudar a história desse país. E mudar voto, né? E virar voto. Vamos pegar, para mim tanto faz Lula ou Bolsonaro. Não, pelo amor de Deus! Um deixa você falar, o outro não deixa você falar. Um te rouba, o outro não te rouba. Pelo amor de Deus, gente, é falta de amor próprio votar no Lula, né? É muito complexo de vira-lata achar que esse seria um presidente para o nosso país. Gente, vamos buscar o melhor. A gente está colocando a situação da mulher que apanha do marido e tem que aceitar ele em casa todo dia. Nossa, que tristeza. É muita baixa autoestima. Amor próprio. Amor próprio. Amor próprio e amor que passa por amar a sua pátria. Porque quando você não ama a sua terra... Você não valoriza as suas origens. Quem não valoriza a sua origem, não valoriza a sua história. Você não vai valorizar quem você é, sua família, se você não reconhece esse valor, né? Perfeito. Então, vamos lá, gente. A gente já está virando, né? Nós temos informações de dentro do Planalto. Então, assim, a gente está conseguindo fazer. Eu me lembro o dia que a Damares virou. Foi muito emocionante. Foi? E a gente decolou. Uhum. E aproveitar uma situação. A gente mandou o convite lá para o Manuel Arruda para ele vir aqui com a gente. Vou cobrar dele. Participou, fez um processo aí fantástico. Manuel é um cara muito legal. Muito legal. Eu aprendi a gostar do Manuel no processo. Não o conhecia. Teve um momento que eu fiquei ali chateada pela questão do regufe, mas depois eu compreendi o que aconteceu. Hoje eu sou parceira do Manuel Arruda. Isso é importante. E aproveitar para a galera se inscrever no nosso canal e acompanhar a deputada Júlia Luci DF. E ficar por dentro aí tudo do que o liberalismo econômico principalmente traz para o nosso país. E valeu, um forte abraço. E ativa o sininho, receber a notificação do próximo. Boa. Convidado, gente boa. Me segue no canal no YouTube também. E todo domingo à noite, 22 horas, eu faço uma live. 21 ou 22 horas. Aí eu analiso as notícias da semana. É muito divertido. E aproveitar a oportunidade. Eu dou uma de DJ também. Eu coloco umas musiquinhas assim. Aproveitar a oportunidade, o convite está aberto novamente, a gente está aqui sempre. Vai ser um prazer. E a gente vai ficar lá perturbando no Instagram lá para... Olha, eu vou sugerir uma pessoa para vocês. Diga. Aproveitar a oportunidade de fazer o convite aqui. Eu vou fazer um convite. Eu posso convidar, então? Pode. Vocês confiam em mim? Está claro, convidadíssima. Né? Você só pode mandar o nome e o dia. Uma pessoa que eu acho que tem uma capacidade de chegar nos mais jovens, que é aqueles que estão sendo ludibriados. Essa pessoa se chama Luísa Marques.
essa pessoa é minha filha. Então pronto. Ela tem 19 anos. Vamos aproveitar a oportunidade, Luísa. Luísa é Bolsonaro no primeiro turno já, né? Então, é jovem, ela é mulher, mas é uma cabeça, assim... Explode. É. Não, então tá aqui, o convite está aberto. Lu, vem. A gente é chato, a gente fala de um conteúdo chato, mas com o objetivo de mudar esse país. Não. Valeu, um abraço para todo mundo. Gente. Beijo. 22. Campanha incisiva. Gente,